E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse hoje que o governo deve adotar o que chamou de conjunto de intervenções para baratear o preço dos alimentos. O diretor da CNN, Daniel Richtner, está com o ministro neste momento. Então vamos a Brasília. Muito boa noite, senhores. Obrigado, ministro, pela presença. Daniel Richtner, palavra com você. Boa noite, querido. Boa noite, Leandro. Um prazer estar aqui com você e com o pessoal do CNN Arena. Estamos aqui com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, obrigado pela possibilidade de uma conversa, obrigado pela entrevista. Eu queria começar direto no ponto que causou um pouco de polêmica e assustou, de certa forma, o mercado, porque hoje o senhor esteve no Bom Dia Ministro, é um programa oficial da TV Brasil, e o senhor disse uma frase ali que repercutiu, que foi a seguinte: vamos fazer algumas reuniões de governo, para buscar um conjunto de intervenções, e aí eu sublinho essa palavra, intervenções, que sinalizem para o barateamento dos alimentos. O que o senhor quis dizer exatamente com essa palavra, essa expressão, intervenções? O governo está procurando o quê? Medidas? Vai haver reuniões nos próximos dias para discutir como baratear o preço dos alimentos? Primeiro, então, vamos, para não ter ruído de comunicação e para ninguém ficar derivando para outras imaginações, vamos substituir a palavra intervenção por medidas. Então, o que o presidente Lula está orientando, está coordenando, é que nós possamos reunir com a sociedade, com os ministros e colher as sugestões daquelas iniciativas que podem contribuir, por exemplo, para uma maior oferta de alimentos, principalmente focado naqueles alimentos que nós tivemos no último período uma subida maior. Então, o governo tem vários programas já existentes de estímulo à produção de alimentos, à produção agrícola do país, tanto que são organizados pelo Ministério da Agricultura, como que são organizados pelo Ministério da Pequena Agricultura, que é o MDA. Então, por exemplo, os dois ministérios devem apresentar sugestões que tipo de medidas podem ser adotadas para estimular uma maior produção. E na lei de mercado, evidente, uma maior oferta de produtos leva a uma diminuição de preço. Então, são medidas como essa que nós vamos buscar fazer no sentido de que os preços dos principais alimentos que estão na mesa do povo brasileiro possam recuar nos seus preços. Qual que é o roteiro? Como nós chegamos a anunciar o ano passado, por exemplo, em relação ao arroz, a possibilidade do ano passado, chegamos a soltar um edital de compra do arroz, porque o preço do arroz subiu muito, nós chegamos a publicar uma licitação para a compra internacional do arroz, que terminou não se concretizando ao fim e ao cabo, mas foi adotada até essa medida. Qual que é o roteiro de reuniões daqui para frente, nesta semana em particular, para discutir essa questão e quais as medidas que já estão sendo pensadas para atacar a inflação dos alimentos? Uma delas eu acabei de citar, são medidas de redirecionamento de estímulos, como nós já são existentes, para focar naquela produção dos alimentos que tiveram maior variação de preço. Com isso, você propiciar que haja um aumento da produção desses alimentos. E nós ouviremos outras sugestões. Então, isso foi colocado na reunião de segunda-feira pelo presidente. Essa semana já teremos reuniões de desdobramentos para já afunilar essas eventuais propostas e já buscar adotar as primeiras medidas. Repito, sempre no sentido de barateamento de custos que envolvam a produção de alimentos. Leandro, Juliana, deixo com vocês o espaço aberto para perguntas ao ministro Rui. Eu vou passar para a Juliana já, mas antes, ministro, obrigado pela disponibilidade de falar conosco aqui do Arena. Ministro, tudo bem que vai haver ainda reuniões, ainda pontos estão sendo colocados, mas o governo já tem uma previsão de quando esse cenário, essa mudança nos preços pode acontecer? Segundo semestre do ano ou início do ano que vem? Olha, vamos aguardar as reuniões. Tudo depende do tempo, inclusive, depende do tipo de alimento. Se você se são hortifruti, é um tempo de resposta para o estímulo. Se o arroz é outro tempo, para feijão é outro tempo. Então,
vai depender muito dessa discussão e desse diagnóstico, quais são os produtos que nós vamos buscar fazer esses estímulos para que tenha aumento da oferta e, portanto, possa conter a subida de preços. Então, quanto tempo nós teremos retorno vai depender, inclusive, disso, porque cada produto tem um tempo de resposta diferente. Isso tudo nós vamos, a partir de agora, de forma mais rápida possível, já adotar as medidas, independente de ter o conjunto das medidas que serão feitas, as primeiras medidas que forem consenso, elas já podem ser, ao tempo, implementadas. Juliana? A Juliana tem uma pergunta aqui, Ju. Ministro, muito obrigada pela participação. Ainda sobre esse assunto, o barateamento de alimentos, a gente recebeu um comunicado da Associação de Supermercados aqui do Brasil, afirmando que entregou para o governo algumas sugestões para também baratear os alimentos dos supermercados. Entre essas sugestões, mudar, de alguma forma, reformular a validade dos produtos não perecíveis, que não teriam mais uma data de validade, mas um prazo mais flexível. Isso para ajudar a diminuir o preço desses produtos que teriam vencido, né, já passado da validade inicial. O governo entende que essa é uma medida que poderia ser adotada aqui no Brasil e qual seria o caminho? Mudar na Anvisa o prazo de validade dos alimentos? Olha, o presidente Lula se reuniu com as entidades atacadistas de supermercado no final do ano passado e eles apresentaram um conjunto de sugestões. Foram várias sugestões que estarão incluídas nessas análises que nós iremos fazer agora. Uma dessas sugestões é essa que você se referiu, e eles relataram lá a existência de prateleiras diferentes ou até de supermercados diferentes que vendem produtos com a validade vencida. Essa não é a cultura do Brasil, essa não é a prática do Brasil, então eu não vejo nenhuma possibilidade desta sugestão específica dela ser adotada. Se é para produto, eventualmente, de não consumo humano, um produto de limpeza, etc., você poderia até avaliar, discutir, mas para alimentos, para uso pessoal, eu não acho que não faz parte da nossa cultura isso, e isso não está no cenário de adotar essa medida. Mas tem outras medidas que eles sugeriram, que nós vamos analisar aqui, ao fim, que caminham no sentido de redução de custos do sistema de comercialização de alimentos, e nós vamos analisar isso para ver o que é possível adotar. Entre as medidas sugeridas estavam também a venda de medicamentos sem necessidade de prescrição em supermercados, porque isso, em tese, fomentaria a concorrência, não seria preciso comprá-lo só na farmácia, e alguma reformulação do sistema de vale-refeição, vale-alimentação, o ticket, que é recebido pelo trabalhador. Isso é uma possibilidade? No caso da farmácia, é evidente que aí nós temos que discutir com o Ministério da Saúde essa possibilidade. Isso já foi tentado no passado, não se conseguiu implementar. No caso de redução do custo da intermediação do Vale Alimentação, é uma das medidas que a gente avalia ser possível a implementação. Nós temos que avaliar com a Fazenda, com o Banco Central, de que forma seria isso, com o Ministério do Trabalho, que é responsável pela política do Vale Alimentação, mas sim, eles relataram um custo de intermediação alto, muito elevado, que se você reduzir esse custo de intermediação financeira, você reduz o preço dos alimentos, porque isso acaba encarecendo a compra dos alimentos. Então, esse tipo de medida ela pode sim ser analisada e, eventualmente, se houver viabilidade técnica e parecer favorável da Fazenda, do Banco Central, nós podemos implementar. Essa é uma das medidas que estarão uma das sugestões apresentadas pelos supermercados que estarão sob análise. Ministro, acho que tem uma questão que extrapola unicamente ali esse ponto da produção e do
dos preços dos alimentos, que é um pouco a questão fiscal. Acaba rebatendo também na inflação e nos preços dos alimentos. A gente teve o estouro da meta da inflação no ano passado, 4,83%, a meta era de 3%. Nesse ano, o mercado, o Boletim Focus, já projeta mais de 5%. A margem que era 4,5%, né? Exatamente. Aí, este ano o mercado já projeta mais de 5%, mas se a gente pegar a inflação dos alimentos especificamente, está um pouco mais alta. Muita gente atribui isso a uma certa desancoragem. O governo não conseguiu controlar as expectativas do lado fiscal. E muito dessa desancoragem teria relação também com aquele pacote de contenção de gastos em novembro do ano passado, que acabou saindo com a medida de isenção do imposto de renda até R$5.000. O que precisa ser feito agora para reancorar as expectativas, para trazer de volta os agentes econômicos para um cenário de maior tranquilidade? Porque os preços ali dos títulos do Tesouro estão estourando, já estão a mais de 8% além da inflação. Como é que vocês vão reancorar essas expectativas que estão um pouco fora do controle? Olha, primeiro, o aspecto que eu acho que é importante frisar, nós tivemos um ano de 2024 com eventos climáticos muito acentuados no país, em várias regiões do país. E, coincidentemente, esses eventos climáticos adversos alcançaram regiões muito produtoras de alimentos. É o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul pegou, no primeiro semestre, uma seca enorme. Nós tivemos que apoiar o Rio Grande do Sul no primeiro semestre com a seca. E no segundo semestre foi aquela tempestade de água que todo o Brasil viu, que destruiu praticamente quase toda a produção agrícola do Rio Grande do Sul naquele momento. E que todos sabem, para vários produtos, o Rio Grande do Sul é uma produção bastante razoável do total da produção nacional para determinados tipos de alimentos. Por exemplo, o arroz é a principal produção de arroz do Brasil acontece no Rio Grande do Sul. Então, isso tem impacto evidente no fornecimento nacional de alimentos. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de registrar. O segundo aspecto é que, na lei econômica, em qualquer lugar do mundo, na história da humanidade, na história econômica, quando você aumenta o poder aquisitivo, aumenta a massa salarial, que é o que aconteceu no Brasil, se você não tem um proporcional aumento da oferta desses produtos, você pode ter uma pressão para a subida dos preços. Porque você tem quem vende o produto, percebe que se ele aumentar um pouco, as pessoas continuam comprando. Então, isso é histórico. Se você aumenta a massa salarial, aumenta o salário e não tem na proporção um aumento dessa oferta desses produtos, você pode ter uma pressão para a subida de preço. É uma das hipóteses que pode ter ocorrido. Sobre a questão fiscal, eu tenho reafirmado, o presidente Lula já reafirmou muitas vezes, e mais do que reafirmar na retórica, nós já comprovamos durante 2 anos nosso absoluto compromisso fiscal, do equilíbrio fiscal. Nós recebemos um governo em 2023 que não tinha pago em 22 90 bilhões de precatório. O governo anterior deu um calote de 90 bilhões nos precatórios. Desmontou e deixou de pagar muitos das obrigações da União. Então, em 23, nós honramos não só com as despesas que o governo Lula fez em 23, mas nós honramos com o passivo que nós recebemos do governo anterior. E, portanto, em 24, nós assumimos um compromisso de déficit zero com uma banda, com uma margem para mais e para menos, e nós ficamos dentro dessa margem que nós havíamos nos comprometido. Portanto, nós assumimos e cumprimos os compromissos fiscais declarados à sociedade. Assim, para isso, nós tivemos que bloquear, por exemplo, 20 bilhões de investimento no PAC. Então, nós demos prova cabal da responsabilidade do presidente Lula, fiscal, do compromisso nosso com o arcabouço, e eu volto a reiterar, tudo que se for necessário fazer para cumprimento do equilíbrio fiscal e do arcabouço fiscal será feito. No nosso entendimento,
As medidas anunciadas e votadas pelo Congresso em dezembro, elas serão implementadas, já estão sendo implementadas a partir de janeiro, e elas são suficientes para garantir o equilíbrio fiscal, não só este ano, mas também para projetar esse equilíbrio dos próximos anos. E se por acaso a realidade não confirmar, novas medidas podem ser avaliadas e decididas. Repito, porque nós não abriremos mão, em hipótese alguma, do compromisso fiscal do governo. O senhor está sinalizando que novas medidas de contenção de gastos podem acontecer, já estão em estudos, por acaso? Porque o que veio até agora não foi capaz de conter essas expectativas. Não, nós estamos convictos que será, e nós temos nos últimos dias uma tendência declinante, por exemplo, do dólar. E nós acreditamos que essa tendência declinante continuará. Essa tendência declinante do dólar, na medida que nós comprovemos dia após dia, mês após mês, que o que nós assumimos de compromisso está sendo implementado, temos a convicção que o dólar continuará declinante e isso tem e terá, com absoluta certeza, um impacto, inclusive, na questão dos preços dos alimentos. Por quê? Porque alguém que produz muitos produtos que são a base alimentar do povo brasileiro, com o dólar mais alto, é evidente que a pessoa faz a opção da exportação desse produto, ao invés de vender no mercado interno. Quando o dólar cai, como está, e esperamos que continue declinante, as pessoas começam a migrar, eventualmente mudar a posição. Ao invés da exportação, começam a fornecer no mercado nacional. Uma dúvida, o orçamento de 2025 ainda não foi aprovado pelo Congresso, isso pode acontecer assim que os trabalhos legislativos forem retomados, enquanto isso o governo tradicionalmente trabalha com o duodécimo, que é a regra de aplicar 1/12 do orçamento. Entre as medidas para contenção de gastos e para sinalizar o cumprimento da meta fiscal, está também a execução de 1/18 do orçamento, ou o senhor advoga pela regra clássica do duodécimo? Daniel, você ter ideia do nosso compromisso, 1/18 nós já executamos em 2024. Nós já fizemos isso. Para você ter a convicção do nosso compromisso fiscal. Isso não será feito, já foi feito em 24 assim. Nós começamos, durante o primeiro semestre todo, foi 1/18. E na medida que os dados econômicos vão se confirmando, você vai migrando para 1/15, 1/12 e vai progressivamente liberando o orçamento no ritmo da comprovação e da materialidade dos dados econômicos. Nós já fizemos... Então, 2025 até segunda ordem, muito provavelmente adotaremos o modelo semelhante. Isso só será decidido no momento depois da votação. Até lá, nós temos que seguir a regra que a lei estabelece, que é 1/12 do orçamento. Mas, repito, foi feito ano passado e, se necessário for, faremos de novo. Isso não tem qualquer dificuldade nossa para adotar as medidas, repito, para cumprir o compromisso assumido com a sociedade brasileira. Ministro, o nosso analista aqui, o Vitor Irajá, tem uma pergunta para o senhor. Vitor? Ministro, muito boa noite. Ministro, eu queria voltar a discutir o pacote fiscal apresentado pelo Ministério da Fazenda, porque, de acordo com algumas análises de mercado e a própria reação do ponto de vista financeiro, a gente acompanhou que o pacote ele foi interpretado como insuficiente para resolver ou aplainar a situação fiscal. Mesmo assim, tivemos algumas medidas discutidas e aprovadas no final do ano passado e algumas dessas propostas ficaram para esse ano, como, por exemplo, a questão dos super salários e também a revisão das pensões de militares, que são dois assuntos muito áridos. E eu queria entender a viabilidade da aprovação desses dois pontos em específico e também em relação à possibilidade de discussão sobre a revisão da faixa do imposto de renda, para quem ganha até R$5.000 e a possível compensação dos chamados super ricos que ganham mais de 50 mil. Qual é o ambiente no Congresso Nacional para se discutir, para se aprovar essas medidas? Olha, acho que o ambiente no Congresso para a medida da isenção até R$5.000, ele é amplamente favorável. Todas as pesquisas, até divulgadas pela imprensa, dizem que mais de 80% da população brasileira, obviamente, apoia essa proposta. Porque não é correto
que alguém que ganhe 2 milhões no ano, 5 milhões no ano, essa pessoa não paga imposto nenhum. E uma pessoa que ganha 10 mil reais, 6 mil reais, já paga imposto. Que ganha 4 mil reais, paga imposto. Então, não é correto que quem ganha 3, quem ganha 4, pague imposto e quem ganha 5 milhões não pague nada. Então, o povo, obviamente, apoia essa proposta. Então, e a proposta, ela só alcança as pessoas super ricas, as pessoas muito ricas, que têm uma renda mensal e anual muito alta. E, portanto, não tem por que você... Porque senão é absoluta injustiça fiscal. É você dizer que a pessoa mais simples, que está disputando ali com o seu salário a quantidade de comida que leva para casa, a despesa de remédio para seus filhos, algum nível de educação, de saúde para seus filhos, ela tem que pagar imposto e a pessoa que ganha 5 milhões não vai pagar nada. Então, eu acho que ninguém concorda com essa hipótese e, por isso, acho que nós teremos ampla maioria no Congresso para aprovação dessa medida. Com relação à questão dos militares, é algo que foi dialogado com os militares e acho que não teremos também dificuldade. Com relação aos supersalários, essa é uma pauta que vai além do Executivo. Eu acho que o Congresso, portanto, e a sociedade brasileira tem que discutir essa hipótese, que se trata muito mais de uma referência, eu diria, do que se pode pagar no serviço público. Mas eu quero só garantir que a pergunta que você fez, você se referiu à expectativa do mercado, ou a avaliação do mercado que não é suficiente. Eu tenho a crença que nós vamos, mais uma vez, acertar no prognóstico e o mercado vai errar. O mercado errou os 2 anos dizendo que o Brasil cresceria no máximo 1,5%. Assim foi em 2023, o mercado sinalizou em janeiro que o país só cresceria 1%, o país cresceu 3%. O mercado diz que em 2024 nós cresceríamos no máximo 1,5%, nós vamos crescer 3,5%. Muito se alegou que em 2023, quem puxou o crescimento do Brasil foi o agronegócio, foi a agricultura. Pois bem, em 2024, o agronegócio teve um decréscimo. Mas só para ponderar que também o mercado, o Boletim Focus, previa uma inflação de 3,2% no início de 2024, a inflação foi quase 5%. Então errou. Então é isso que eu estou dizendo. Mas aí para pior, né? É por isso que eu estou dizendo. A previsão, eu sou economista também. Então, uma coisa mais certa de economista é que ele vai revisar a previsão que ele faz hoje, ele vai revisar dali a 30 dias. Ou seja, as revisões de todas as análises são revisadas sempre mensalmente, porque a realidade vai se impondo às previsões. E é por isso que você pode errar para mais, pode errar para menos. No caso da taxa de crescimento, o mercado errou para menos. E o Brasil cresceu, graças a Deus, muito mais, gerando emprego e um crescimento positivo. Por que positivo? Porque em 2024, quem puxou o crescimento foi a indústria, principalmente a indústria de base, ou seja, o Brasil está se estruturando para ter um crescimento sustentável e uma produtividade maior nos próximos anos, com todas as políticas públicas que foram feitas para incentivar o aumento da produção industrial, o aumento da produtividade, o aumento do uso da tecnologia na indústria. Agora, ministro, e reduz preço. O senhor falou muito da inflação dos alimentos e tem 2 coisas que pegam muito na popularidade de qualquer governo e do presidente Lula, obviamente. Preço da comida e preço dos combustíveis. A Petrobras não reajustou, não fez nenhum reajuste do óleo diesel em 2024. Os preços da gasolina, segundo os cálculos recentes, estão mais de 10% defasados em relação à paridade de preços internacional, que já não existe, já não precisa ser seguida. Agora, existe a necessidade de um reajuste? O senhor daria completa liberdade para a Petrobras reajustar os preços ou é de seu desejo que se aguarde mais para ter uma definição melhor e segurar os preços da gasolina e do diesel? A Petrobras tem, desde o início do presidente Lula, total liberdade para a gestão. E, por isso, nós temos que comemorar
e os acionistas da Petrobras, que são milhares de acionistas, comemoraram em 23, comemoraram em 24, os excelentes resultados da Petrobras. Nós distribuímos nos 2 anos mais de 100 bilhões de reais em dividendos para os acionistas da Petrobras. Mas por que tanta defasagem, então? Vou repetir. Então, a Petrobras tem total liberdade para a definição de preço. O que nós, desde o início, mudamos, o que é que o governo passado fazia? Subia o preço internacional, subia automaticamente, na mesma proporção, o preço dos combustíveis aqui. Aí ficava aquela coisa de aumento quase diário. Subia um dia, dali a 2 dias baixava, dali a 5 dias subia e ficava aquela gangorra do preço ter modificado 200 vezes no ano. Então, a Petrobras mudou sua política. Resolveu, primeiro, o maior volume de combustível que a Petrobras vende e produz no Brasil. Apenas uma pequena parte se importa. Então, o que ela mudou a política? Se fez um colchão de amortecimento. Ou seja, para não ficar mudando o preço todo dia para mais ou para menos, você faz um colchão. Você tem um valor, quando baixa no mercado internacional, ela não baixa automaticamente. Então, o ano passado, ela ficou vários meses acima do mercado internacional, fazendo esse colchão. E agora que ocorreu o inverso, ela está consumindo essa gordura desse colchão para ter uma estabilidade no preço. É evidente que a política é essa, quando você nem sobe nem desce, para ter um colchão de amortecimento e não haver essa oscilação como ocorreu. O senhor não vê necessidade de reajuste imediato? Não, eu não. Quem tem que analisar se tem reajuste ou não tem reajuste é a Petrobras, conforme sua política de preço definida e aprovada no Conselho de Administração por seus acionistas, que tem acionistas privados, inclusive, que participam do Conselho da Petrobras. Então, a Petrobras tem total autonomia. Tem aprovado uma política, uma regra que a Petrobras segue. Então, ela, dentro dessa regra, que é aprovada pelo Conselho de Administração, ela está administrando e tem total autonomia para fazer a gestão. Leandro, nós estamos encerrando a entrevista. Te deixo aí a última pergunta, a última palavra. Ministro, mês que vem haverá a eleição para a mesa da Câmara dos Deputados e para o Senado. Qual ou quais as pautas que serão prioridades para o governo para conseguir dialogar com os parlamentares a partir de fevereiro? Olha, primeiro aqueles projetos que eventualmente ficaram pendentes de 2024, eles serão prioridades agora no início do ano legislativo, entre eles o orçamento da União, que não foi votado. Será prioridade também as medidas visando a questão da reforma da renda, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que será, eventualmente, como nós esperamos, aprovado esse ano, mas valerá apenas para 2026, para o ano que vem. E, portanto, as medidas que busquem estruturar e dar continuidade às reformas que nós fizemos para ir criando uma sustentação econômica de longo prazo do país. O que eu acho que nós temos que comemorar, é importante, são os resultados obtidos até aqui. Se a gente observar, o Brasil hoje conseguiu, em 2014, a maior massa salarial da história do país. Conseguiu o menor índice de desemprego da história, desde que é feito pesquisa de desemprego, 6,2. O Brasil nunca teve uma taxa tão baixa de crescimento, de desemprego. No ponto de vista do investimento, nós tivemos o terceiro trimestre, o final do ano passado, com um crescimento do investimento em 17%. Ou seja, essa é uma taxa muito expressiva para a história recente do Brasil, o que mostra a confiança dos investidores nacionais e internacionais no país. A indústria cresceu e aponta, todas as entidades industriais apontam que a indústria continuará no ritmo de crescimento esse ano. Nós tivemos um atendimento de 1.300.000 contratos de casas de habitação, do Minha Casa Minha Vida e das outras faixas 1, 2, 3 e 4, ou seja, atendendo a demanda reprimida da população.
nós já conseguimos concluir mais da metade daquelas obras paradas de casa, de escola, de creche, que nós recebemos do governo passado. O PAC está executando quase 50% do valor, ou seja, os números e os dados são muito positivos. Tivemos um dado extraordinário, que foi o número recorde de passageiros de avião no Brasil ano passado. 118 milhões de pessoas voaram de avião ano passado, com mais de 20 milhões de bilhetes de pessoas que nunca tinham viajado na vida. Tivemos um recorde de turistas no Brasil, em vários estados brasileiros. Então, os números são muito positivos e que mostram que a imagem do Brasil melhorou muito, não só para os investidores, mas para os outros países, tanto é que as pessoas passaram a se interessar de voltar a visitar o Brasil, os dados de emprego, de renda, e nós vamos continuar as medidas necessárias para que esses dados positivos, e agora, com a recente boa notícia do início da queda do dólar, que essa queda continue de forma acentuada e volte para o patamar de equilíbrio que estava antes do que aconteceu no final do ano. Temos a confiança que em breve alcançaremos o patamar anterior. Ministro Rui Costa, obrigado pela conversa, pelo seu tempo e desejo boas reuniões sobre o preço dos alimentos. Estão precisando. E tenhamos sorte das medidas a serem adotadas. E eu quero agradecer a oportunidade, dizer que estamos sempre à disposição para que as pessoas possam conhecer de fato as ideias e as propostas que nós faremos e implementaremos esse ano. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Volto com você no estúdio. Obrigado, ministro. Também obrigado ao diretor de jornalismo da CNN Brasília, Daniel Hittner. Obrigado, queridos.